a educação financeira, uma gestão financeira que glorifique ao nosso Deus, um tema importantíssimo. Hoje pela manhã, devido à cachoeira que nós tivemos aqui, devido ao rio que escorreu, eu particularmente me perdi no horário, peço perdão, que nós terminamos quase 1 hora aqui o culto, e o tempo passou muito rápido, então agora à noite será algo mais objetivo, nós não iremos alongar muito, porém, é um tema que eu gostaria que você pudesse prestar muita atenção, porque é um tema que mexe com o nosso coração. Nós vamos falar sobre dinheiro. Mamon. E Mamon, ele tem um poder muito grande sobre o coração humano. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele tem um poder de tirar a paz que deveríamos ter no presente e talvez estamos olhando muito para o futuro, cheio de ansiedade, e não vivemos as coisas belas e simples que o Senhor tem nos dado hoje. E Jesus diz: olhe para as aves, olhe para os lírios. E o Senhor vai falar conosco nessa manhã, eu creio nisso, nessa noite, assim como Ele falou nessa manhã. E eu convido para que você abra a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 até o versículo 10. Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de lermos a Tua palavra. E eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, me use como instrumento para que ela seja entregue com fidelidade ao Seu povo nessa noite. Que haja edificação, que haja salvação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Que o Senhor seja glorificado através dessa mensagem. Fale conosco, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Falar sobre mordomia do dinheiro. Algo que a igreja negligencia ou que muitas vezes é abordado de maneira errada, mas que nós sofremos muito. E a Bíblia, fonte de sabedoria, e nós temos mais de 2.700 versículos que falam sobre dinheiro ou sobre riqueza. Deus, ele conhece a nossa estrutura e sabe o poder que as riquezas exercem sobre nós. E esse Pai de amor está orientando na sua palavra como devemos proceder em relação àquilo que o Senhor tem nos dado. Primeiro entendimento em relação à mordomia cristã: que tudo que temos pertence ao Senhor. Primeira coisa que devemos ter em mente: nada é nosso. E aí, se você tem um patrimônio muito grande, você possa ouvir isso e falar: nossa, mas eu batalhei tanto para isso, escutar que nada é nosso. Sim, nada é nosso. Tudo provém do Pai. É o empréstimo que Deus nos concede para que nós possamos administrar e que possamos usar tudo que o Senhor tem nos dado para a glória do nosso Deus. E quando nós falamos sobre confiar, nós vivemos uma crise no que se refere a confiar. Nós temos na nossa nação, sempre quando tem campanha política, existem várias promessas. E quando determinado candidato entra, e seja qualquer candidato, as promessas de campanha que foram apresentadas, que seriam colocadas em prática, muitas delas são deixadas de lado. Todos os políticos fazem isso. Mas nós também não temos uma crise de confiança somente com a categoria política, com a classe política. Nós temos uma crise de confiança, muitas vezes, com pessoas próximas, com amigos. Amigos que prometeram fazer algo para nós, e quando nós precisamos desse algo que havia uma promessa de ser cumprido, a pessoa simplesmente não cumpre com aquilo que ela havia prometido.
e entra a frustração. Você já se frustrou com alguém que você ama? Se você se frustrou, você sabe como isso é terrível. Então, a confiança é algo que todo ser humano tem, de certa forma, um problema em relação a confiar plenamente. Porque todo relacionamento humano envolve falhas. Talvez a pessoa que prometeu algo, prometeu e não cumpriu, não porque ela tirou o corpo dela, não porque ela simplesmente não quis fazer, mas porque ela é falha e fraca, e ela não conseguiu cumprir aquilo que ela havia prometido. E quando nós falamos sobre confiança, não existe como nós termos um relacionamento com Deus sem que nós confiemos nesse Deus. Não existe como ter um relacionamento de um filho com um pai sem que a confiança se faça presente. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé envolve confiança. Eu não consigo agradar a Deus se eu não ter fé, se eu não confiar. Agora, essa crise de confiança que é real na nossa sociedade, muitas vezes nós levamos para Deus. E Deus ele está falando no primeiro versículo aqui, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O Senhor está falando nessa noite para que nós possamos olhar para a palavra desse Deus que zela por aquilo que Ele deixou para nós, revelação plena, inspirada, inerrante, suficiente. Tudo que precisamos para a nossa caminhada está revelado na palavra de Deus. E esse Deus está falando, confie naquilo que eu revelei, confie naquilo que eu prometi, confie naquilo que eu peço, porque eu não sou homem para que prometa algo e minta. O Senhor, Ele zela pela sua palavra. E nós precisamos hoje, nessa noite, em relação à nossa vida financeira, a confiar em Deus, a olhar verdadeiramente em Deus e ter a nossa vida baseada e pautada naquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Muitas vezes nós temos dois cristianismos. É o cristianismo de domingo. O cristianismo onde nós cantamos a Deus, onde nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, onde parece que nós somos fortalecidos, e somos fortalecidos. A reunião dos santos é fundamental para a nossa caminhada nesse mundo. Mas aí vem a segunda-feira. E esse Deus que nós cantamos que é soberano e governa sobre todas as coisas, parece que ele se apequena diante da segunda-feira que vem sobre nós os problemas que nós temos. Mas não, nós precisamos confiar nesse Deus que estamos cantando e adorando, confiar também na segunda-feira. E a confiança, todos nós dependemos da graça e misericórdia do Senhor para confiar nele. Porque nós temos um coração falho, um coração frágil. E muito daquilo que Deus pede na sua palavra vai de encontro com a nossa natureza pecaminosa. Obedecer a Deus muitas vezes vai nos colocar em um cenário de perseguição por amor a Cristo. Agora, eu quero uma vida boa e eu vou me meter em problemas por obedecer a Deus e levantar uma vida em obediência e integridade em uma sociedade caída? Mas é isso que Deus pede para que nós façamos, obedecer. Versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não é confia no Senhor parcialmente. Não é confia no Senhor em algumas áreas da sua vida. É confie no Senhor de todo o teu coração. Entregue a sua vida ao cuidado do Senhor. Porque nós não temos o controle das nossas vidas. Nós não temos esse controle. Domingo, espero que todos aqui estejam no próximo culto. A não ser que Cristo venha nessa semana. Mas se Cristo não voltar, que todos possamos estar aqui. Mas e se por acaso alguém não estiver aqui porque já foi recolhido para a glória? Nós não temos o controle disso. E todos os planos que nós temos realizado? E todos os projetos que eu tenho idealizado? Então nós precisamos, hoje, reconhecer e confessar a Deus, Senhor, perdão, porque eu quero muitas vezes levar a minha vida do meu jeito.
E eu preciso confiar no Senhor. Senhor, me ajude a confiar em Ti. Porque a confiança não pode ser algo teórico, ela tem que ser algo prático. O verbo aqui, confiar, significa no original, prostrar. Uma pessoa que se prostra e coloca o rosto na terra. E essa pessoa se prostra diante do seu rei. E esse ato de prostrar e colocar o rosto na terra significa que ela está à disposição para obedecer aquilo que esse rei vai pedir a ela. Eu obedecerei o que esse rei vai pedir. E é isso que nós, igreja do Senhor, precisamos ter. Obediência a Deus. E vivemos um momento cultural terrível, onde a Bíblia tem sido atualizada por determinados grupos, onde cada um monta o Jesus da maneira que lhe agrada. E nós temos deixado aquilo que Deus pede, porque a sociedade hoje quer dar ordem a Deus, quando na verdade é Deus que ordena e nós devemos obedecer. E como que você tem lidado com essa confiança no seu coração em relação às coisas do Senhor? Como que nós temos tratado Deus na nossa vida? Nós precisamos, e Deus está falando nessa noite, confia em mim. Será que o teu coração está pesado nesse momento, porque você tem confiado mais na sua sabedoria, confiado mais na sua estratégia, e tem deixado de confiar na palavra do Senhor? Nós precisamos confiar no Senhor. Primeira coisa, primeira lição que Deus está falando conosco nessa noite. Confie em mim. Confie em mim. Eu fico muitas vezes, assim como o pastor Orlando, contemplando. Eu também, tem pessoas que devem ver eu achar que eu sou louco às vezes. Eu fico olhando para a estrela, eu fico olhando, eu vejo pássaro. Eu gosto dessas coisas. Eu fico pensando, e para mim é assustador nós termos um Deus tão maravilhoso como o nosso, e esse Deus ter que pedir todo domingo, confia em mim. Porque Ele é digno de confiança. E o nosso coração teima em não confiar no Senhor. Nós nos rebelamos contra Deus. Mas a primeira lição, em relação à nossa vida financeira, mordomia do dinheiro que o Senhor tem nos dado, dos bens materiais, nós precisamos confiar no Senhor e não termos no nosso próprio entendimento aquilo que achamos que é o melhor. Veja aí no versículo 6, o texto continua. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós olhamos a nossa vida, e talvez hoje você está colhendo algo que você plantou e essa colheita não está legal. Às vezes você está vivendo hoje coisas que você olha e fala, por que eu não fiz diferente lá atrás? Isso pode até causar um sentimento de culpa e desespero no coração do ser humano. Senhor, como eu fui insensato. Ao invés de obedecer e confiar, eu procurei confiar no meu coração e olha agora que eu estou colhendo. É a lei da semeadura. Mas a segunda lição que Deus tem a nos trazer nessa noite é que não importa o que eu esteja colhendo hoje, porque o Senhor ele pode reverter em bênçãos aquilo que eu quero de fato entregar a Ele. Não importa a vida que você tem levado hoje. Não importa se você está vivendo aquilo que você não havia sonhado e planejado. O Senhor ele tem total poder para reverter essa situação e fazer com que as tuas veredas sejam endireitadas. Reconhecer Deus em tudo que fazemos significa que nós estamos trazendo Deus para o cotidiano da vida. Reconhecer Deus em tudo que estamos fazendo significa que nós temos o entendimento de que o Senhor está presente quando ninguém está vendo. As maiores batalhas são vencidas quando ninguém está vendo. As grandes batalhas que travamos no nosso coração não são vencidas em público, são vencidas no privado, quando ninguém está vendo. Isso vale para tudo. Tudo que você tenta esconder sinaliza que é algo de errado que você está fazendo. Em tudo na vida. Agora, se eu
reconheço Deus nos meus caminhos, o que o Senhor promete aqui? Ele vai endireitar as nossas veredas. Quantas pessoas estão hoje, não aqui, mas no mundo, sem saber por que elas foram criadas, sem saber por que elas existem, sem saber o propósito das coisas. Pessoas vazias de significado. E nós temos o entendimento que nós somos criados por Deus para a glória desse Deus e estamos caminhando na presença desse Deus para todo sempre, na redenção, na consumação de todas as coisas. Nós temos esse entendimento e isso para nós é importante, porque nós não somos um povo que anda perdido, cambaleando de um lado para o outro, nós somos um povo com veredas claras. E essas veredas o Senhor coloca para nós que possamos trilhar no caminho correto. Então não importa a maneira que você entrou aqui, não importa a forma que você tem conduzido a sua vida. O Senhor, Ele tem algo novo para fazer na vida sua, na vida da sua família. Mas o que o Senhor está pedindo é, reconheça, me leve. Eu estou lá, eu sou onipresente, mas procure fazer tudo em obediência àquilo que eu peço para vocês. É um ponto muito importante que devemos trilhar, que é reconhecer ao Senhor. E no versículo 7, ele continua: não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós temos uma dificuldade muito grande em admitir que estamos errados muitas vezes. E se você conhece uma pessoa que é muito orgulhosa, presunçosa, dona da verdade, como é difícil conviver com essa pessoa. Se você conhece alguém assim, você sabe como é difícil. Mas a questão é, será que eu não sou assim com o nosso Deus, com o meu Deus? Será que eu não estou tentando falar para Deus o que é melhor para a minha vida? Será que a oração que eu estou pedindo algo para Deus, eu já não estou dando ou fazendo a oração, já apresentando a resposta daquilo que eu acho que é melhor para a minha vida? O Senhor está falando, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor a cada segundo. Porque se Deus se afastar de nós, nós estamos totalmente... Qual a palavra para não falar um palavrão aqui? Mas totalmente fritos, vamos colocar assim. Totalmente perdidos. Se Deus se ausentar um segundo da nossa existência, nós estamos perdidos. Mas o Senhor não se ausenta um segundo sequer. Porque Ele é um Deus presente, Emanuel, Deus conosco, que desceu, que veio, que se esvaziou para andar, para mostrar o caminho, para nos salvar. E esse Deus, em Cristo Jesus, o Filho, que subiu, prometeu o Consolador e é o Consolador, o Espírito Santo, o encorajador que está movendo o nosso coração. É por isso que a igreja existe. É por isso que o pastor Alessandro está 18 anos aqui, porque o Espírito Santo nunca se afastou da igreja de Cristo. O pastor Orlando passou aqui, homens passam, mas o Espírito Santo estará conosco até aquele glorioso tarde do mal. Um ponto importante, quais são as pessoas que nós temos caminhado, ou que nós temos colocado perto de nós e que têm nos influenciado? Tome muito cuidado com os conselhos daquelas pessoas que não creem no nosso Deus. Porque elas têm uma cosmovisão, um entendimento de mundo totalmente diferente do nosso. Muitas vezes parecem bons conselhos, mas são conselhos que desagradam ao Senhor e são contrários à palavra de Deus. Nós precisamos estar cercados de boas pessoas. Apartar do mal é reconhecer o perigo e se desviar dele enquanto é tempo. Senhor, não deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Livra-nos do mal. Agora, se eu estou flertando com a tentação, eu estou sendo insensato. Reconhece o perigo, se afasta desse perigo. Porque aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Precisamos ter isso em mente, apartar do mal.
e na nossa vida financeira, da forma que temos conduzido a nossa vida financeira. Nós temos dado mais valor à palavra do Senhor ou aquilo que um economista, um influencer tem falado sobre finanças? Nós temos dado mais valor àquilo que Deus fala sobre contentamento, a simplicidade, a generosidade, ou estou ouvindo um mundo que busca acumular cada vez mais? Qual que é o mal que está rondando a sua vida financeira? É o consumismo? É um mal terrível, que destrói a nossa vida financeira. Consumismo desenfreado. Mas, por outro lado, se não é o consumismo, será que é a avareza que tem rondado o seu coração? E você não tem vivido de maneira plena hoje, porque você está preocupado com amanhã e coloca sua confiança não em Deus, mas em Mamon? Ponto que nós precisamos trabalhar. O que está rondando o seu coração que é algo ruim, algo mal? Rejeite isso em nome de Jesus. Olhe para Cristo, porque nós precisamos somente do Senhor. No versículo 8 está: quando nós apartamos do mal e quando nós buscamos temer ao Senhor, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando nós andamos uma vida de obediência a Deus, nós temos paz de espírito. Uma pessoa que vive uma vida em desobediência a Deus, uma pessoa que vive passando os outros para trás, uma pessoa que procura construir a vida dela, denegrindo o outro, uma pessoa que busca construir um patrimônio de maneira ilícita, essa pessoa está colocando no coração dela um sério problema. Primeiro, porque ela está afrontando um Deus que é santo. Segundo, porque ela não vai dormir em paz. A palavra de Deus diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Isso é liberdade. É você terminar o seu dia e você chegar e falar: Senhor, obrigado pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida nesse dia, perdão pelos meus pecados, que foram inúmeros, me ajude amanhã a ser melhor do que hoje. Mas, Senhor, eu procurei ser um homem íntegro e andar na tua palavra e no teu caminho. Isso dinheiro não compra, a paz de espírito. Quantas pessoas talvez têm muito nesse mundo, mas não têm aquilo que somente Deus pode dar, que é essa paz verdadeira. Quem anda em obediência com o Senhor pode estar passando privações e lutas terríveis, mas essa pessoa tem uma paz, a paz de Cristo. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. A paz, quando está no nosso coração, nos faz dormir tranquilos. Isso é saúde para o nosso corpo e refrigério para os teus ossos. No versículo 9, nós temos aqui uma outra lição de Deus tratando ao nosso coração. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui ele já pega um pouco mais, porque quando falamos sobre dízimo, talvez seja o assunto mais polêmico em relação ao mundo de ver a igreja. Dízimo. Dízimo é motivo de chacota para quem não crê em Deus. Dízimo é motivo de que nós somos bobos de dar o nosso dinheiro para um pastor. O mundo apresenta isso. O mundo apresenta que você ser um dizimista, você não tem um nível de sabedoria ou de entendimento das coisas. Obviamente que tem exemplos terríveis de pessoas que usam dízimo da maneira correta, e essas pessoas vão prestar conta para Deus. Não cabe a nós. O dia da prestação de conta chegará. Mas uma coisa que é importantíssimo é como você tem lidado em relação aos dízimos. Você tem sido fiel à entrega dos dízimos à casa do Senhor? E aqui é uma mensagem que não é para oprimir ninguém, até porque o Evangelho, a palavra de Deus, não oprime ninguém, liberta. Mas o que você tem feito em relação à sua fidelidade com Deus em algo tão importante e claro nas Escrituras, que vem antes da lei, que é a prática do dízimo? Eu aprendi a ser dizimista, não foi na escola bíblica dominical,
apesar de ter, desde criança, ser ensinado. Não foi com pregação de pastor, porque o pastor também pregou, mas eu aprendi a ser dizimista porque eu via o meu pai e a minha mãe receber o salário deles e eles separarem a primeira parte ao Senhor. Isso para mim tocava muito o meu coração, porque eles ganhavam um salário mínimo. E nunca faltou nada em casa. Nunca faltou. Jamais faltou aquilo que é necessário para a nossa existência. O alimento, roupa. O Senhor sempre deu. Agora, se você acha que ganha muito pouco para ser um dizimista, eu tenho uma triste notícia para te dar e vou antecipar. Quando você ganhar muito, você vai achar que 10% é demais. Se com um salário mínimo você não separa 10%, com 20 mil você vai ter dificuldade para separar R$ 2.000. Porque a questão nossa do coração não é o valor monetário. É a importância que nós damos para Mamon e a importância que nós temos dado para Deus. Ah, mas o Senhor é dono de todas as coisas. Não vai fazer falta o meu dízimo. Não vai fazer mesmo. Se você não der, Deus levanta qualquer um para dar e a obra de Deus vai avançar. Pode ter certeza disso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Deus é tão gracioso e misericordioso que Ele nos dá o privilégio de participar do avanço do reino através da provisão que Ele derrama sobre as nossas famílias. E agora nós podemos abençoar inúmeras pessoas. E isso é o dízimo. A entrega na casa do Senhor, onde será administrado para a glória de Deus. A prática da fidelidade com o Senhor é algo extremamente importante. Nós não damos dízimos para comprar bênção do Senhor. Nós não somos dizimistas porque nós queremos fazer algo agora pensando algo em troca lá na frente. Nós damos ao Senhor como um ato de adoração. O dízimo ele deve ser entregue com alegria. O dízimo deve ser entregue com gratidão. Porque se você der o dízimo pensando em receber algo em troca de Deus, você já está com a motivação correta no seu coração. Agora um ponto importante, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. As primícias é o dízimo. Primeira parte. Mas nós não podemos cair no erro de achar que também, dando 10%, eu faço os 90% que eu bem entender. Esse é um ponto interessante, aqueles que criticam o dízimo. Ah, mas o dízimo era do Antigo Testamento, o pacto da graça aboliu a lei. O Novo Testamento, na verdade, ele amplia a lei na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque não é mais 10%. Qual o percentual nós devemos viver para a glória do Pai? 100%. O que significa isso, pastor? Eu tenho que dar todo o meu salário na igreja? Não é isso. Significa que Deus vai dar a provisão para a tua família. E Deus tem prazer que você tenha algum momento para viajar com a tua esposa. Vai viajar, vai curtir, vai ver o pássaro em alguma outra região do país. Se você tem possibilidade, vá viver a vida. Viva com sabedoria. Eclesiastes, o sábio, o pregador, ele diz: há um grande mal debaixo do sol. Pessoas que Deus concede riqueza, essas pessoas não usufruem da riqueza. Pessoas que têm tanto, mas vivem preocupadas em perder aquilo que elas têm. Nós precisamos viver bem hoje com aquilo que Deus tem nos dado. 100% é do Senhor. 100%. Trabalhei com um senhor no banco e ele estava para aposentar. E ele nunca foi de viajar muito com a sua esposa porque o planejamento dele era viajar muito quando ele se aposentasse. Eis que ele adquire uma doença onde o seu rim começa a falhar. Faltando pouco tempo para a aposentadoria. Uma pessoa que guardou, fez provisões, se preparou. E essa pessoa, agora, estava perto de realizar aquilo que ela batalhou tanto. Ela não conseguia visitar a filha dela em Curitiba.
sem que ela pudesse agendar hemodiálise em Curitiba. Ela não poderia ficar 2 dias fora de Londrina, porque ela não tinha capacidade física, saúde para ir. Ela tinha dinheiro na conta, essa pessoa, mas não tinha aquilo que nenhum dinheiro compra, que é saúde. Nós temos saúde hoje? Você já agradeceu pela saúde que Deus tem nos dado? Isso não tem preço. Tem milionários agora que devem estar internados, injetando dinheiro para tentar ter aquilo que nós temos recebido agora, gratuitamente, que é saúde. Quando nós começamos a ver as coisas simples, o nosso coração se enche de contentamento por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós somos um povo abençoado, meu irmão, minha irmã. Tudo que Deus tem nos dado. Agora, o que eu tenho feito com isso? Eu tenho vivido para a glória de Deus e administrado para a glória do Pai? Ou eu tenho simplesmente deixado Deus de lado e estou tentando construir uma vida onde a minha segurança não mais é o Senhor? A minha confiança não é mais o Senhor, mas é o dinheiro que agora eu estou guardando. Precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. E no versículo 10 nós temos aqui uma promessa para aqueles que honram o Senhor com seus bens. E a promessa é: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas pastor, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares? Eu sou dizimista há tanto tempo e eu continuo lutando. E o patrimônio não cresceu? E o Senhor está falando que vai se encher fartamente? O que Deus ele faz não é necessariamente um aumento de bens materiais que Ele vai nos conceder. O que Deus ele faz naquela pessoa que leva o Senhor a sério na administração daquilo que Ele tem nos dado é um coração rico de contentamento. No banco, visitando uma cidade bem pobre, falei pela manhã, quem esteve aqui, a gente testemunha 2 vezes a mesma coisa, é interessante para quem já escutou, mas quem não escutou. E nesse projeto do banco de abrir conta de pensionista, eu visitando a parte mais simples de uma cidade, Irerê é o nome da cidade, não sei quem conhece, próximo de Londrina. E eu chego numa casa, bato palma, e vem um senhor velhinho, uma casa bem pobrezinha, e esse senhor me convida para entrar e tomar um café. Eu entro. A hora que eu chego, terra batida, casinha de madeira totalmente frágil, que parece que se der um vento vai cair, sofá rasgado. Aí vem a senhorinha, e me traz o café, e aquele café doce, como eu falei, e só de lembrar do café que eu tomei eu me arrepio, porque estava muito doce mesmo, mas marcou, doce, de arrepiar, estou arrepiado de pensar no café. Mas eu tomei tudo, para ela ficar feliz, porque eu não queria deixar o café daquela senhora, com tanto amor que ela me entregou. E aquele casal, eles possuíam 3 filhos. Os 3 filhos especiais. Um filho havia falecido, não sei se 3 ou 6 meses, do momento que eu estava naquela família. Então era recente. E os outros 2 filhos, adultos, mas como criança, totalmente dependente, totalmente fraco. 2 vidas dependendo de 2 idosos, pobres. E eu vendo tudo aquilo, tomando meu café doce, e olho na sala um quadro, um relógio. E nesse quadro estava escrito um versículo. E o versículo que estava escrito é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele versículo ele tomou uma proporção tão grande no meu coração naquela sala de terra batida. Porque o Senhor, que é o nosso pastor, garantirá que nada vai nos faltar. Mas o que Ele garante que não vai nos faltar não é necessariamente coisas visíveis no nosso olhar, mas é algo no nosso coração que ninguém explica.
E eu visitei, ao longo da minha vida, em banco, 15 anos no mercado financeiro, eu visitei muitas pessoas ricas, patrimônios de milhões. Muitas vezes, indo na casa desses empresários colher assinatura em algum contrato. Entrando nessas casas, mansões, eu não senti a paz de espírito e o amor que eu senti naquela casa em Irerê, com aquele casal de idoso, com os 2 filhos especiais, terra batida e o café doce demais. Sabe por quê? Porque o que faz com que nós temos a verdadeira riqueza não é o que Deus pode nos dar, mas é aquilo que Deus é. Uma pessoa que tem Deus no seu coração, que tem Cristo Jesus no seu coração, é a pessoa mais rica desse mundo. Extremamente rica. E como eu falei pela manhã, não sei mais se esse senhor, se esse casal, eles estão vivos, porque eles eram velhinhos. Eu nem sei o que é do filho, agora dos filhos. Mas tenho certeza que o Senhor, que é o pastor, que estava naquela casa, o versículo, está cuidando deles. E talvez aquela senhora, aquele senhor que viveu uma miséria nesse mundo, esteja hoje numa mansão celeste com o Senhor. Porque esse mundo é passageiro, é breve. A eternidade é logo ali. Nós precisamos destronar o poder de Mamon no nosso coração. Nós perdemos o sono porque nós pensamos mais no dinheiro do que uma vida de intimidade com Deus. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele texto, ele valeu mais que qualquer pregação de Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Foi aquele quadro com relógio que nem estava funcionando, nem falei isso, tá? Devia estar sem pilha, não estava funcionando. Mas aquele versículo estava pulsando no meu coração e eu levando. Eu nem consigo dizer o que passava no meu coração. Porque era um misto de constrangimento de ver o cuidado de Deus e alegria em pessoas que não tinham nada, mas que tinha Deus. Era um misto de vergonha, porque eu no começo de carreira, querendo construir uma carreira, nós temos tantos sonhos, gente. E não é errado ter sonhos. Mas são tão pequenos diante daquilo que de fato Deus é nas nossas vidas. Então aquilo marcou muito, mas muito. Eu vou carregar até o fim aquela experiência que eu tive. E o texto, ele finaliza então: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É claro que na ótica humana, eu gostaria de orar para que todos aqui recebessem a visitação especial de Deus e a vida financeira de vocês pudessem, num passe de mágica, mudar do dia para a noite. Deus também pode fazer isso, tá? Mas Ele não prometeu que vai fazer isso. Ele prometeu que vai cuidar de você. Mas não que você vai ter tudo o que você quer. Mas Deus poderia. Mas seria uma oração muito mesquinha. Porque o que nós precisamos é falar: Senhor, eu preciso me aproximar mais de Ti. Porque o pouco com Deus se torna muito. E o muito sem Deus não é nada. E muitas vezes nós vamos dar valor nisso quando uma situação triste ocorre nas nossas vidas. Mas o Senhor está nos falando hoje, nessa noite: o que vocês precisam não é aquilo que eu posso dar. O que vocês precisam é aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Me entreguei por amor a vocês. Nós somos ricos, igreja. Não existe um povo mais rico sobre a face da terra do que a igreja do Senhor. Nós somos milionários. Nós temos algo que o mundo busca, que é a satisfação na nossa alma que encontramos em Cristo Jesus. Eu quero finalizar essa mensagem com um testemunho que eu experimentei na minha vida em relação à prática de ser um dizimista. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, minha mãe zeladora, meu pai alfaiate, mas eu, quando nasci, meu pai tinha 50 anos, eu não sei se eu falei isso. Quando a minha irmã nasceu, que eu tenho uma irmã mais nova, meu pai tinha 55 anos quando minha irmã nasceu. Quase um Abraão no século 21. 55 anos. Você imagina um senhor de 55 anos com um bebê no colo. Ah, que neta linda, vovô. Não, é minha filha. Eu me lembro quando era pequeno, eu falava minha mãe: nossa, ô vovó, que neto lindo. Não, é minha mãe.
É, minha mãe. Não, não, é meu filho. Eu fui criado nisso, para mim, totalmente atípico. A minha oração que eu sempre fiz para Deus, desde criança, era: Senhor, preserve as vidas dos meus pais, a vida dos meus pais, para que eles possam ver eu casar e ter filhos. Olha a oração. Talvez você nunca orou isso para o seu pai, porque seu pai é novo, tá numa. Mas quem tem pai idoso, olha a oração que eu fazia para Deus todos os dias: Senhor, preserve a vida dos meus pais para que eles possam ver os netos. E Deus foi tão gracioso que ele permitiu já ver 2. Meu pai está com 89 anos, está com metástase. Marca-passo. Homem de Deus. Eu já tenho orado: Senhor, não permita que ele sofra. Leve se ele for entrar num sofrimento. Aquela oração que você não quer fazer, mas que a gente sabe que é o melhor para ele. Homem de Deus. O meu pai tem um coração fantástico. Homem piedoso. Mas que para o mundo, ele não é um caso de sucesso. Aposentado com salário mínimo. É mais um, senhor Manuel. Mas ele deixou para mim a maior herança que eu poderia ter, que foi o ensinamento de Cristo Jesus. Você que é pai, claro, deixar uma vida financeira para o seu filho é bênção, sim. Mas não existe nada, a herança maior do que você ensinar o teu filho a andar nos caminhos do Senhor. Essa é a maior prioridade nossa. E pelo fato de eu sempre ver meu pai sendo dizimista, eu sempre tive a prática do dízimo, desde o primeiro salário. E eu tentei entrar, estava na época tentando entrar em banco há 2 anos. Eu mandava currículo para um banco, mandava currículo para outro, e vai. Fazer entrevista, agora vai, não ia. Até que um dia surgiu uma entrevista no Bradesco. E eu fiz a entrevista. E conversando, hoje, aquele gerente geral, ele é diretor do banco. Mantenho contato com ele até hoje. Fantástico o que Deus faz. A entrevista foi assim, estava indo tudo bem. Eu falei: essa vaga é minha. Até que antes de terminar a entrevista, ele fala: nós temos uma vaga. E o outro candidato tem 25 anos e é casado. Eu tinha 19, acho, na época. Então, quando ele falou isso, sabe quando você... É o feeling, a palavra? Você percebe nas entrelinhas o que ele está tentando dizer? Ele falou um não com educação para mim. Aquilo veio um banho de água fria. Eu tentei manter a compostura. E o Bradesco contratava naquela época até 25 anos. Eu sabia dessa informação. Então, quando ele falou que o cara tinha 25 anos e casado, eu falei: pronto, já era, prioridade, a vaga é dele. Mas ele falou: olha, eu, de qualquer maneira, amanhã estarei ligando, né, para quem vai ficar com a vaga. Eu lembro que na entrevista eu falei: eu quero uma chance de entrar no banco. Nem que seja para limpar o chão. Eu estou há 2 anos tentando entrar, eu preciso de uma chance. Ok. No outro dia, vou trabalhar e meu celular eu deixo aquele Nokia tijolinho, que tinha um jogo da cobrinha, sabe? Era uma delícia aquele jogo. Você ficava horas, a cobra ia aumentando, você ia... E agora? Eu não posso relar a cobra no rabinho dela, tem que... E aí eu deixei o celular bem posicionado, no volume máximo, para tremer, fazer tudo, para que se tocar não perder a ligação. 8h30, 9, 10, 11, telefone não toca, vou almoçar, vai tocar depois do almoço, tarará, não toca. Já veio uma tristeza naquela noite. Mas eu pensei: foi muito corrido. Amanhã eles vão ligar. Deixo o meu celularzinho no outro dia. E fico olhando mais para o celular do que para o monitor do trabalho. 9, 10, 11, 12, 3, 4, 6 horas da tarde, não toca. Mais um dia. Ah, mas Deus, acho que, né, foi corrido mesmo, amanhã vai ser o dia. Aquela esperança que ainda está lutando lá dentro. Vai, mais um dia, passa o dia e não toca. Aquilo veio um sentimento bem difícil. Porque você viu que a palavra, nós falamos sobre confiança em Deus. E confiar em Deus não é fácil não, tá? Não é fácil confiar em Deus. E aquilo passou. E Deus me consolou, assim, aquela coisa eu já falei: já era. E depois fui tocando os dias, e eu esqueci completamente daquela vaga.
Completamente. Para mim já era resolvido e foi resolvido. O outro funcionário tinha sido contratado. E eu, naquela época, o meu dízimo era R$ 30. R$ 30 naquela época tinha um peso muito maior do que hoje, tá? Então, não é que você, né, hoje ganhar R$ 300 de salário parece assustador. Mas naquela época tinha outro poder de compra, tá? A inflação, aí essas coisas, quem sabe, né, entende o poder do dinheiro de compra. Mas eu sempre dava R$ 30. E um domingo à tarde, eu abri a carteira, peguei os R$ 30 para colocar no envelope. Hoje a maioria é Pix, né? Tanto é que tem um momento de oferta, parece que ninguém está mais dizimando, né? Fica até chato o negócio, né? Vem visitante e fala, nosso povo abandonou mesmo o dízimo. Não, tá tudo no Pix. Hoje 90% é Pix, transferência. É assim. Mas eu tinha R$ 20. E esses R$ 20 eu sempre usava para o lazer no meu mês. Cinema, comprar um livro. Era o meu dinheiro para o lazer. Então eu pego R$ 30, eu vejo aquela nota de R$ 20. E eu estava em casa à tarde, domingo. Eu senti algo no meu coração assim, uma paz, um negócio tão... Eu peguei aquele R$ 20 e coloquei junto no envelope. Naquele mês foi R$ 50. Eu fiquei com a minha carteira vazia, limpa. Dei tudo. Só que Deus sabe meu coração e eu falo, não é para me engrandecer. Eu coloquei tudo, eu não pensei em nada como moeda de troca com Deus, nada. Simplesmente veio a presença do Espírito, um contentamento, uma gratidão de saber que eu sou um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, que eu tenho tudo que eu preciso e simplesmente entreguei. R$ 50. Se pegar no histórico da igreja, o registro vai estar lá. Opa, por que deu R$ 50? Foi essa tarde que o Espírito colocou no meu coração. Aí entra, domingo à noite, a musiquinha do Fantástico que eu falei, que é a musiquinha mais depressiva do Brasil. A hora que começa a tocar a música do Fantástico é porque sabe que a segunda-feira vai chegar. E aí você chega e vai trabalhar. Não coloco mais o meu celular Nokia em posição de destaque, porque é mais um dia normal. Eis que 8h, 8h30, meu telefone toca. E eu não conhecia o número. E eu atendo. E do outro lado era o gerente do Bradesco dizendo, Rafael, eu não sei o que aconteceu aqui, mas abriu uma vaga no sistema, eu preciso que você comece hoje a trabalhar. Na hora, gente. Na hora. Sempre quando eu falo, eu tento me controlar para não me emocionar, porque para mim é muito fresca essa memória. Na hora, veio a imagem de Deus piscando para mim. Igual eu fiz de manhã, sabe aquela piscadinha assim, ó? Confia em mim, Rafael. Eu sou o teu pai. Eu sou o dono do Bradesco, o dono do Santander, eu sou o dono de todas as coisas. Quando eu digo sim, ninguém diz não. Quando eu digo não, ninguém diz sim. Eu ordeno, as coisas ocorrem. E eu carreguei na minha vida um sentimento, no meu coração, de muita baixa estima. Porque na minha igreja, era uma igreja de bairro, é uma igreja de bairro bem localizado. E eu tinha 3 grandes amigos. Um filho de médico, um filho de um concursado da Justiça Federal e outro filho que o pai também tinha dinheiro. Eu era o filho da zeladora. O filho que conheceu a praia indo com uma família da igreja, porque meus pais não puderam me levar. Então, essa é a minha história. E quando Deus fez isso, foi algo tão maravilhoso de ver o cuidado e a soberania de Deus sobre a minha vida. E eu não quero que você pegue o teu dízimo e você coloque uma nota de 20 a mais, ou de 200, ou 300, ou 1.000 a mais. Porque se você for fazer isso pensando que vai replicar a história que Deus se revelou a mim, você possivelmente vai se frustrar. Mas eu quero dizer, e Deus fez isso e eu vou levar esse testemunho para sempre, onde eu for. Porque eu sei que talvez você está carregando no seu coração dilemas terríveis em relação à vida, em relação ao dinheiro. E nós teimamos achar que a vida funciona na nossa maneira, com a nossa força. E a vida funciona baseado naquilo que Deus determina. E para mim foi um tratamento tão grande, porque tratou não somente que meu salário, eu falei de manhã,
ele veio 7 vezes mais do que eu ganhava, gente. 7 vezes mais. Olha que bênção. Olha o que Deus fez. E 7 tem até um número, né, simbólico da perfeição. Veio 7 vezes, até isso, Deus no detalhe. 7 vezes mais. O meu dízimo nunca mais foi R$ 30, nem 50. Ele foi além. Só Deus pode fazer isso. E eu não falo para me engrandecer, volto a falar. É apenas meu irmão e minha irmã, que se Deus separou esse final de semana aqui nessa igreja, eu louvo a Deus pela vida do pastor Alessandro e do conselho, que abriu a oportunidade de vocês receberem uma palavra sobre administração financeira. É porque Deus ele quer mostrar e dizer para você ter calma. Respira. O Senhor é soberano. Nada foge do controle desse Deus. No tempo dele, da maneira dele e para a glória dele, as coisas ocorrerão na sua vida. E quando ocorrer isso, vai ser o melhor. Porque os planos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos. Que nós possamos descansar nisso. Que nós possamos tirar a mamão do governo e do trono do nosso coração. E declararmos, Senhor, eu confesso e peço perdão porque muitas vezes eu me prostrei mais e adorei mais mamon, mais o dinheiro, do que um Deus que é dono de todas as coisas. Eu quero orar agora. Vamos falar com o Senhor? Feche teus olhos, fale com o Senhor agora. Talvez você é jovem, tem tantos sonhos, também está lutando por um emprego, igual eu estava lutando. Eu nem falei, mas antes, pode abrir de novo o olho? Daqui a pouco Deus está aqui, mas é um ponto importante. Gente, eu fiquei 15 anos no banco. De manhã nem falei sobre isso. Eu fiquei 15 anos. A Dani é testemunha. Dentro do banco eu estava lutando por uma vaga, uns 4 anos. Entregando números. Sendo funcionário de destaque. Surgia a vaga que eu tanto queria, orava para Deus, outra pessoa levava. Porque essa pessoa tem influência. O mundo é assim ou não é, às vezes? Quem é amigo de fulano, às vezes consegue coisas mais fáceis, né? Gente, fé em Deus, mas quantas vezes à noite o coração lembrava daquilo e pulsava? Vinha uma ira. Ira. E eu falava, Senhor, me ajuda a não pecar. Irai-vos e não pequeis. Mas de pulsar o coração, falar, Senhor, que injustiça, eu sou filho teu. Eis que a vaga que eu tanto sonhei, Deus estava preparando para mim. E no momento que Deus estava preparando a vaga, eu tanto orei, o Senhor estava trabalhando no meu coração para abandonar a carreira profissional e entrar de maneira integral no ministério. Muitos pastores, olha só, pastores, você está louco de fazer isso? Você vai abrir mão da carreira? Gente, a gente nos bastidores pastorais tem muito conselho estranho, viu? Você vai fazer isso? Você está louco, você tem família. Não, ao salário. Não, pensa bem. Pensa bem. E Deus começando a trabalhar no meu coração. Até que um dia eu compartilho com a Dani. Dani, Deus está falando, eu estou sentindo algo para abandonar, para deixar a carreira profissional de lado e entrar de maneira integral no ministério. E a Dani estava grávida. E aí ganhou o nenê. Então, gente, só para resumir. A vaga que eu tanto sonhei. Fiz entrevista. Fui aprovado em São Paulo na RH. O meu gestor liga, quer dizer, seria meu gestor. Ele fala, Rafael, dá o ok no sistema. Você precisa dar o ok para ser efetivado na RH em São Paulo e você começa semana que vem a trabalhar na plataforma, que era uma plataforma de um segmento além que eu trabalhava. E aí eu respondo para ele, eu falo, não, eu não vou me inscrever, eu não vou dar o ok. Eu lembro certinho, para variar, estava tomando café, porque tudo eu sou movido a café, tá? No corredor da agência, e ele fala, mas para que banco você vai? Porque tem muito disso, você receber proposta e você vai para outro banco trabalhar. Eu falei, não vou para nenhum banco. A partir do ano que vem, estou assumindo o ministério integral. Ah, que benção, eu não sabia que era pastor parcial, em tempo parcial. Ah, que benção, então tá bom. Gente, olha o que Deus faz.
O Deus que me abençoou lá no passado, com esse testemunho que eu dei, foi o Deus que, diante de algo que eu tanto queria dentro do banco, Ele havia me dado essa benção. A minha vaga estava no jeito. E aí Deus coloca na outra mão aquilo que Ele me chamou para fazer, que é ser pastor. O meu chamado pastoral é desde criança. Eu não vou contar agora, mas é desde criança. E Deus, Ele chegou e deu as duas opções. O que você quer? O que você tanto pediu para mim por 4 anos? Ou o que eu falei que eu quero de você? Você vai se dar o luxo de escolher. Eu escolhi, pela graça de Deus, a integralidade no ministério pastoral. Eu não me arrependo nada. Nada. Financeiramente, claro que nem se compara. Se fosse pastor de alguma outra igreja, talvez estaria muito mais que o banco. Mas pastor presbiteriano, a gente, vai na simplicidade da vida, ganha o que tem que ganhar. Mas, gente, olha o que Deus faz. O que Deus me abençoou no passado, que eu testemunhei para vocês. Deus, Ele me deu a posição em um momento, no melhor momento profissional da minha carreira. Deus me tirou do banco. No melhor momento profissional, Deus me tirou do banco para fazer aquilo que Ele disse que eu faria desde quando eu era criança. Então vamos falar com o Senhor agora. Fale agora sim, você pode falar, não vou mais pedir para você abrir novamente. Nós vamos falar com Deus. Eu gostaria que você primeiro confessasse ao Senhor o pecado da ganância, da avareza, o pecado de colocar o dinheiro muitas vezes como sendo o Senhor absoluto das nossas vidas. Confesse a Deus. Jesus disse que nós não podemos servir 2 senhores. Ao mesmo tempo que você vai confessar ao Senhor, peça ajuda para que você possa, a partir de agora, corrigir a sua vida financeira, administrar com excelência para a glória do Pai. O Senhor, Ele quer tratar as feridas que talvez você carrega há anos. A frustração, talvez o sentimento de baixa estima. Talvez você esteja lutando contra isso, assim como eu lutei. Mas tudo que precisamos é do Senhor. Se o Senhor nos dará muito financeiramente, cabe a Ele. Mas não é isso que vai dar satisfação para a nossa alma. É a presença de Cristo Jesus no nosso coração. Que você saia daqui hoje, não se achando, mas entendendo que você é o homem ou a mulher mais rico que existe na terra. Porque você tem algo que será para todo sempre, que é a salvação em Cristo Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua doce presença em nosso meio, pelo Teu Espírito que aqui está. Obrigado por essa igreja, Pai, pela liderança, pelo pastor Alessandro, Deus. Ó Senhor, a nossa vida não é fácil, no mundo nós teremos muitas aflições, ó Pai. A vida debaixo do sol é injusta. Pessoas boas, não no valor nelas mesmas, mas pessoas que procuram andar corretamente sofrem injustiças, e os ímpios, muitas vezes que não estão nem aí com o Senhor, prosperam. Ó Deus, como é difícil entender muitas coisas nesse mundo. Mas Deus, nós queremos nessa oração primeiramente confessar ao Senhor, ó Pai, e pedir perdão, Pai, por ter dado mais importância àquilo que o Senhor tem nos dado do que aquilo que o Senhor é, Pai. Ó Deus, perdão, Pai, o Senhor é tão bom, Senhor. O Senhor é tão bom, Jesus. Nós não merecemos o Deus que temos, ó Pai. Trata o nosso coração, Pai. Tira do nosso coração todo falso ídolo que vem tentando criar formas e governar as nossas vidas, ó Pai. Tire os falsos ídolos, ó Pai. Que nós possamos nos prostrar e confiar somente no Senhor, ó Deus. Eu peço que no nome de Jesus, se alguém entrou aqui, Pai, abatido, desanimado, frustrado, ferido,
Que o Senhor tenha dito a ele, Pai, para ele confiar no Senhor, ó Pai, para ele descansar no Senhor, ó Pai, para que ele obedeça ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, abençoe cada família aqui representada, ó Deus, que haja verdadeira prosperidade em cada lar, Pai, o contentamento, a generosidade, a simplicidade. Senhor, Tu é dono, Pai, Tu é dono de todas as coisas. E o Senhor vai nos conceder aquilo que nós podemos suportar, Pai, porque até mesmo bênçãos que nós não temos estrutura para receber, o Senhor não vai nos dar, Pai. Porque a bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor não pode nos afastar de Ti, ó Pai. Ó Deus, abençoe cada vida que aqui está, Pai. Dê sabedoria para administrar os recursos de maneira a glorificar o Teu santo nome, Senhor. Pai, não permita, Pai, que nós façamos uma gestão centrada no nosso coração caído, ganancioso, orgulhoso, ó Pai. Que possamos estar sensíveis às pessoas à nossa volta, ajudar aqueles que precisam, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado tanto, ó Pai. No nome de Jesus, Pai, nós queremos destronar o poder de Mamão sobre o nosso coração, Pai. E queremos dizer e reafirmar, Pai, que nós precisamos somente do Senhor, Pai. O Senhor é o motivo da nossa satisfação, da nossa alma. O Senhor é o motivo da nossa alegria, Pai. Nos ajude em um mundo tão consumista, tão materialista. Blinda o nosso coração em Cristo Jesus, Pai, para que essas palavras não caiam no esquecimento. E que nós possamos trilhar nossa vida financeira, Pai, da maneira sábia, correta, visando sempre a glória do Senhor, Pai. Eu oro no nome